Oi, Daniel! As tábuas de corte são um dos utensílios mais utilizados na cozinha, mas esse uso é cheio de mitos e verdades. Por isso, a ajudinha básica de hoje vai esclarecer o que pode e o que não pode quando o assunto é tábua de corte. Hoje no mercado são oferecidos 4 tipos de tábuas de corte: polietileno, vidro, bambu e madeira. Gente, aqui no Brasil, a Anvisa publicou em 2004 a Resolução 216, com recomendações para bares e restaurantes sobre móveis e utensílios utilizados na cozinha. Lá diz que equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores aos alimentos. E a resolução ainda fala que as superfícies dos equipamentos devem ser lisas, impermeáveis, livres de rugosidades e frestas que possam dificultar a higienização dos utensílios. As tábuas de polietileno ou de plástico, que são essas aqui, são as mais duráveis e baratas. O ideal é fazer em casa como nos bares e restaurantes. Então, tábua vermelha para carnes vermelhas, tábua verde para frutas, legumes e vegetais, a tábua azul para os peixes e a branca para laticínios. Mas isso é só uma sugestão de cores. Na sua casa, faz do jeito que você quiser, com a cor que você mais gostar. O importante é ter as tábuas diferentes para os diferentes alimentos e uma cozinha no final mais higiênica. Além disso, a Organização Mundial de Saúde recomenda que é importante separar os alimentos crus dos cozidos. Isso porque os alimentos crus podem conter micro-organismos perigosos que podem ser transferidos para os outros alimentos durante a sua preparação ou armazenamento. E aí você me pergunta, como é que eu faço para limpar essa tábua de plástico ou polietileno? É simples. Pega uma assadeira, coloca 2 litros de água e meio copo de água sanitária. Nessa solução, você vai mergulhar a tábua por 30 minutos. Só colocar um apoio e deixa agir. Se ainda sobrarem pontos pretos ou manchas amareladas depois desse processo, leve essa solução para o sol, pois isso vai fazer com que a tábua volte à sua cor original, fique quase novinha. E por falar em tábua novinha, uma tábua de polietileno pequena custa de 5 a 7 reais e a grande, como essa aqui, custa em média uns 20 reais. E as tábuas de vidro? As pessoas em geral gostam dela porque a superfície é lisa, não fica com mancha nem cheiro, mas essa mesma característica de lisura acaba sendo o ponto fraco da tábua. Por quê? Quando nós vamos cortar algum alimento, ele pode escorregar, então você tem que ter uma atenção redobrada. Além disso, quando você usa a sua faca, contra a superfície da tábua de vidro, ela perde o fio mais rapidamente. Para limpeza depois de cada uso, use esponja com detergente e depois enxague. Para desinfetar, dilua 1 colher de sopa de cloro em 1 litro de água. Deixe a tábua de molho por 15 minutos antes de guardar ou utilizar novamente. Uma tábua como essa custa mais ou menos uns 45 reais. E agora chegamos à princesinha das tábuas, a tábua de bambu. Também não é à toa, ela é bonita, higiênica e de fácil manutenção. O bambu é um material ecologicamente correto e que tem ação bactericida natural. A tábua de bambu é linda, mas ninguém gosta de ficar com a sua tábua com outros odores ou mesmo com gordura. E para evitar esses problemas é simples, a gente corta um limão ao meio e salpica sobre a tábua sal. Espreme um pouco do limão e passa pela tábua, limpando bem. E depois disso é só passar uma água e ficar com a sua tábua higienizada e com aroma cítrico. Agora, se for uma limpeza mais leve, nós vamos resolver lá na pia. A limpeza da tábua de bambu é feita com detergente neutro e com água corrente. E para finalizar, coloca a tábua para secar em cima de um pano de prato, apoiada na parede para ela ficar bem sequinha. Uma tábua de bambu custa em média 70 reais. E para fazer com que ela se conserve por mais tempo, você pode usar uma fina camada de óleo mineral de vez em quando e passa com um pano, porque ele vai hidratar a sua tábua de bambu e vai deixá-la mais bonita e durável. E agora vamos falar da mais tradicional das tábuas de corte, que é a tábua de madeira. O importante nessa tábua é notar que quando a gente usa a faca, ela faz uns cortes, olha, na superfície. E nesses cortes podem se acumular tanto restos de alimento quanto micro-organismos.
Essas bactérias ficam ali por longos períodos e podem contaminar facilmente outros alimentos, causando doenças. Por isso é muito importante ficar ligada na limpeza e na validade da tua tábua de madeira. Agora, se tem uma em casa e quer limpar bem, vamos lá. Pega uma faca e usa do lado contrário ao fio e vai raspando a tábua para limpar bem aquelas ranhuras. E depois disso você coloca um pouco de limão, que é antisséptico, ó. Espalha bem sobre a tua tábua e joga a água fervendo e deixa agir. Agora a tábua merece uma boa esfregada. E agora nós vamos deixar essa tábua seca, mas para ela ficar seca de verdade, ela vai para o forno pré-aquecido por 10 minutos. E para que tudo isso? Para que não tenha nada de umidade. Um lugar úmido é o ideal para as bactérias proliferarem. Então, com uma tábua de madeira seca, nada de bactérias. Mas se a sua tábua de madeira já venceu, não joga lá fora não. Transforma numa lousinha para decorar a sua cozinha usando esses materiais. A tábua de madeira antiga, tinta lousa, rolinho de espuma, fita crepe, pincel, cola branca e uma fita. O primeiro passo é marcar com a fita crepe o espaço da pintura. E aí é só espalhar a tinta por toda a área delimitada. Passe quantas demãos de tinta você achar necessário, depois você deixa secar por 1 hora. E agora vamos dar o acabamento final com as fitas e com a cola branca. Para deixar a lousinha bem charmosa, vamos colocar um mini puxador para deixar um giz pendurado. Super cola. Colou! E a sua ex-tábua de madeira virou uma lousinha super charmosa para anotar as listas de compras ou deixar recados para os seus amigos, como que eu vou deixar agora para você, Daniel.